A paz do Senhor, meus amados irmãos. Estamos mais uma vez aqui na EBD Online. Você não se esqueça de estar se inscrevendo no nosso canal, deixando seu like, comentando, compartilhando e sendo canal de bênção para outras pessoas. Estamos aqui na lições de jovens, né? Encorajamento, instrução e conselho. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos de Salmos, né? Pastor Marcelo Oliveira, um material muito bom da nossa casa publicadora. Nós vamos tratar sobre Salmos, né? Temos uma revista belíssima, um material excelente, né? Uma produção literária muito importante para o nosso jovem, para a nossa igreja, para a família no contexto geral. Meus amados irmãos, hoje a primeira lição desse novo trimestre, o livro de Salmos, né? A primeira lição, o texto base vai estar em Lucas 24, 44, onde vai ter uma citação aí do livro de Salmos, né? Na verdade, e disse-lhe: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que tinha de mim estava escrito. Tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Glória a Deus. Então, essa citação de Jesus, o nosso Senhor Jesus, ele cita diversas vezes Salmos e Isaías, é um dos livros mais citados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós temos uma oportunidade de trabalhar com jovens acerca desse inário de Israel. É um livro poético, junto com Eclesiastes, Provérbios e outros, onde temos aí uma divisão para melhor compreensão dos nossos irmãos, nossos jovens, acerca da divisão dos livros, né? Nós temos aí, a maioria dos salmos foram escritos por Davi. Temos também uma boa parte escrita pelos filhos de Corá, né? Asaf e alguns anônimos. Ou seja, nós temos aí o livro do Salmo com diversos autores, né? Na verdade, o inário de Israel, dividido aí em 5 etapas, na verdade, com pessoas em lugares diferentes, em momentos diferentes, que aí se tornou esse livro poético tão belo, que tem a sua expressão de devoção, de adoração ao nosso Deus. É um livro que fala ao nosso coração. São hinos belos cantados numa narrativa bíblica que fala conosco. As Escrituras apontam esse livro e traz o seu conteúdo como uma forma, além de devoção, uma forma de nós podermos adorar a Deus e ver através dos livros, através de toda a narrativa do Salmo, a grandeza, a realeza, a fidelidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro ponto vai falar o livro que fala o coração, né? E aí, os livros dos livros, os títulos, o livro do Salmo e a igreja, a relação que aí tem. E aí também não podemos deixar de comentar sobre os seus autores, né? E aí os filhos de Corá, o próprio Davi, o próprio Asaf, né? É aquele texto que até hoje nós lemos e sentimos algo muito forte quando traz o homem, ele tenta se aproximar de Deus e aí ele começa a observar as coisas fora do contexto, lá no Salmo 73, e aí Asaf, no verso 28, diz: para mim, bom é se aproximar de Deus. Então, é um livro belíssimo, uma mensagem poderosa para a nossa vida, para o nosso devocional. Nós temos também aí o livro do Salmo, dentro dele, algumas pessoas vai classificar, né? A primeira parte do livro até a última parte. Na primeira parte do livro, do primeiro livro formado, podemos dizer assim, a entrega a Deus, né? Davi, ele é o
o escritor, né, nessa coletânea, ele traz a sua primeira parte, uma entrega a Deus. Fala de Davi que ele diz que Deus orienta, Deus dá a palavra, e aí tem a orientação e o alerta sobre os conselhos dos ímpios, do Salmo 1 ao Salmo 41. E aí, do Salmo 42 ao Salmo 72, na classificação do livro 2, nós temos aí orações pessoais, né? Livra-me, ó Deus, atenta-me, Senhor. Então, o livro 2 dos Salmos, ele tem mais uma oração de cunho pessoal. E aí, dentro dessa classificação do livro 3, dizemos assim, o terceiro livro, né, que foi aí a maioria escrito por Asaf, e é uma coletânea que descreve a vida de Israel, aí Israel como nação, né? A vida de Israel como nação eleita. E aí o salmista Asaf vai tratar mais sobre essa perspectiva de Israel como nação. Pois bem, na classificação do livro 4, nós vamos aí já ver do Salmo 90 ao Salmo 106, já é uma narrativa sobre a fidelidade de Deus. Ele já traz Deus sendo fiel em cumprir suas promessas para Israel. É uma fidelidade de Deus cantada, como está a narrativa aqui desta lição, escrita pelo nobre pastor, do nosso pastor Marcelo Oliveira. Uma bênção, material riquíssimo, irmãos. É importante, os amados irmãos, a Igreja do Senhor acompanhar, junto com os jovens, essa lição desse segundo trimestre. Está muito de se aproveitar, proveitosa para a juventude, mas também para toda a Igreja do Senhor Jesus. E aí, dentro das classificações que falamos, os Salmos de 107 ao Salmo 150, aí já tem uma narrativa mais de meditação, né? Onde está incluído nesse contexto o grande livro do Salmo, o Salmo de número 119, que tem aí um dos maiores contextos dos seus versículos que nós podemos ver dentro do livro dos Salmos, não é isso? Então, nós aí podemos observar na divisão dos livros que compõem o livro dos Salmos. Muito bem, e aí, meus amados irmãos, não podemos deixar de conversar com os nossos jovens que os Salmos, além de sua autoria, eles têm alguns nomes predominantes. Por exemplo, o Salmo que a maioria Davi escreveu, o nome que predomina é o nome Jeová. Isso aí é uma característica de Senhor. Ele também, no livro 2, ele vem já com a predominância, que aí é Salmo de Davi, junto com os filhos de Corá, com Elohim, o Deus, ou seja, que predomina dentro desse livro 2 é Deus. E aí, na classificação do livro 3, também ele vai continuar a mesma predominância, vai falar também sobre Deus. E aí, no próximo, ele vai falar sobre Jeová, entre o Salmo 90 e o Salmo 106, ele vai dar destaque para Jeová. E aí, no Salmo 107 ao Salmo 150, Jeová é o Senhor. E aí nós podemos ver que na divisão do inário de Israel, o livro dos Salmos nos traz essa riqueza de conteúdo, essa riqueza podemos entender poética, mas é uma palavra tão poderosa que para os nossos dias, para os dias dos crentes dos primeiros séculos, para os dias da igreja, nos dias de Cristo, até os dias de hoje. Né? Isso. Então aí a gente podemos entender dentro dessa introdução, e aí já passamos pelo ponto 2, o ponto 2, passamos pelo ponto 1, ponto 2 é a composição e propósito. Ora, todo livro, toda a palavra de Deus, já diz Paulo ao pastor Timóteo, que ela serve para corrigir, para exortar, não é verdade? Então, essa composição, existe um propósito, né? Houve a divisão dos livros, Salmos está na classificação, na visão bíblica,
entre Jó, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, sobre livros que chama-se de livros poéticos nessa categoria. Então, o livro, quando ele é formado, ele tem uma missão, ele tem um propósito, né? Ele tem um propósito para trazer para nós uma mensagem, uma palavra de exortação, uma palavra de correção, uma palavra de esperança, não é verdade? Então, os livros dos Salmos, eles também têm esse propósito para nós. Ele é classificado para isso, ele traz o homem como uma figura importante para adorar a Deus, para entregar a Deus a adoração e reconhecer as suas falhas. Eu achei interessante quando o nosso comentarista coloca aqui, diz que o livro do Salmo tem o objetivo de mostrar que Salmo é um livro que fala ao coração, explicar a composição e propósito deste livro e destacar os principais temas, a sua temática, não é verdade? Então, o livro dos Salmos tem esse propósito para todos nós. E aí, para a gente poder fechar, o terceiro ponto vai falar sobre as principais temáticas desse livro, né? Deus como Criador e sustentador da vida. E aí esse salmo célebre, o salmo de número 24, que eu acredito que é um dos salmos mais belos que podemos ler. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele a fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Aqui existe uma apresentação de Deus, glória ao nome de Jesus, apresentando Deus como um ser distinto, um ser que cria, um ser que é sustentador, não só um ser criador, mas um ser sustentador. Glória a Deus. Então, podemos compreender que esse salmo mostra o poder de Deus, a grandeza dele, a maravilha que ele faz. E ele faz e a sustenta. O Senhor criou todas as suas obras, desde o início, desde o Gênesis até hoje. Ele criou e ele a sustenta, ou mantém as suas obras. E aí, a gente pode entender que ele é o sustentador, ele segura, ele mantém, porque ele é o Pai, ele é o Todo-Poderoso. E aí o segundo subponto do terceiro ponto vai falar da realeza do Messias. Salmo 72 vai falar, Davi apresenta como ele, como um rei, como alguém que virá reinar, né? Fala da sua justiça, fala do seu governo, fala das suas classificações desse seu reinado. Então, o livro dos Salmos vai trazer, além dele como criador e sustentador, vai falar também que ele é o Messias, né? Nós podemos observar no Salmo 22, quando traz uma canção, uma fala sobre o Messias no período de crucificação. E nós podemos observar que o livro dos Salmos aponta para Cristo e vai trazer essa mensagem, vai trazer essa memória para o povo de Israel e para nós como igreja nos dias de hoje. E aí, esse livro, ele traz o seu cumprimento, traz a sua revelação no próprio ministério de Jesus. Os primeiros cristãos também citaram todos os salmos régios, ou seja, para confirmar que o Senhor era o Messias prometido. Sim, o livro dos Salmos nos ajuda a adorar Jesus como um Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E para a gente poder chegar ao final, a vida de devoção a Deus, esse livro remota a
diversos aspectos da nossa vida espiritual. E nós precisamos entender que existem diversos temas devocionais para louvar a Deus, para agradecer, celebrar, chamá-los, confessar os pecados. O Salmo 51 é clássico nisso, para trazer para nós uma aproximação de Deus, nos ajuda a orar melhor, a louvar melhor, de forma piedosa, cultuar a Deus em espírito e em verdade. Essa linguagem do Salmo nos dá a característica, não abre o apetite para que como cristão possamos nos derramar na presença do Senhor. E como diz no livro do Salmo de número 51, cria em mim, ó Deus, um coração reto, puro, renova em mim o espírito. E no versículo de número 12, torna a dar-me a alegria da salvação. O livro dos Salmos traz para nós subsídio cotidiano, devocional, fala sobre o Messias, fala como Deus criador e sustentador de todas as coisas, e traz para nós, meus caros jovens, amigos e irmãos que estão assistindo esse vídeo, uma mensagem de fé e de esperança. E, por que não, podemos concluir com aquele belíssimo salmo de número que vai trazer para nós, de número 24, que vai dizer, vai caracterizar o Messias, né? Com o encontro com a sua igreja. Glória a Deus. Por que não falar do belo Salmo do número 139, que vai falar de atributos de Deus, o ser que é um ser divino, que tem atributo exclusivo. E nós podemos aí discorrer todos os salmos, 150 salmos. Vamos entender presente, passado, futuro. Vamos compreender que de fato o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Seja bem-vindo ao segundo trimestre. Será um trimestre de muitas bênçãos. Vamos aprender, vamos nos devocionar, estar mais próximo de Deus através do livro dos Salmos. Deus abençoe, inscreva no nosso canal, compartilhe, curte, comenta, seja canal de bênção para outras pessoas, no nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.